Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos à nossa série de aulas sobre integral dupla. Nessa aula de introdução, nós vamos entender um pouquinho sobre essas integrais. Bom, nós vimos lá no cálculo 1 que as integrais simples, a gente calculava áreas e fizemos aqueles probleminhas de área entre curvas, integração por substituição, substituição trigonométrica, um monte de processos, Bom, agora para que serve uma integral dupla? A integral dupla, assim como a integral simples calcula a área, a integral dupla calcula um volume. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. A partir de agora, o nosso gráfico passa a ser de 3 dimensões, ou seja, nós vamos ter os eixos x, y e z. Essa notação aqui, x aqui, y aqui e z, é o mais usado, tá? Mas se tu trocar o x pelo y aqui, não é uma coisa que tenha muito problema, certo? Então, olha só, digamos que a gente queira calcular o volume que está entre o plano XY e essa curva em vermelho aqui, meio feinha, que eu desenhei. Tá? O que a gente precisa saber? Bom, a gente sabe lá da geometria espacial no colégio, que volume é a área da base vezes a altura. Isso aí é simples, todo mundo sabe. Agora, como que a gente vai fazer para calcular volume aqui? Nós vamos usar exatamente a mesma coisa. Então, olha só, digamos que eu pegue aqui uma partezinha, deixa eu trocar de cor, vou pegar aqui um quadradinho bem pequenininho, tá? Na superfície aqui, na base onde está delimitada o meu volume. E eu vou desenhar aqui um retângulozinho, tá? Que ele vai desde o plano XY até encostar na nossa superfície. E vamos dar um zoom nessa base aqui, tá? É um retângulozinho onde nós sabemos que o quê? Esse eixo aqui é o eixo y. Então, essa medida horizontal aqui, eu vou chamar de ΔY. E essa medida aqui, onde a gente está nessa parte, nesse eixo aqui, eu vou chamar de ΔX, certo? Digamos que eu tenha pegado esse pontinho aqui, bem do centro, onde está esse ponto, em um x médio e um y médio, tá? Isso aqui é tudo casos gerais, para a gente dar uma olhadinha. Eu sei o quê? Eu sei que o volume é dado por área da base vezes a altura. Então, assim, se eu quiser calcular a área da base, eu já sei, Basta que eu multiplique esse ΔX com esse ΔY. Para mim saber a altura, é justamente o que falta. Então, olha só, no eixo z aqui, se a gente tem uma função f de xy, a gente sabe que z vai ser igual à função f de xy. E, portanto, se eu quiser calcular a altura desse prisma aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular a f nesse meu x médio e nesse meu y médio. E isso daqui vai ser justamente a minha altura, certo? Então, assim, para a gente calcular esse volume de toda essa superfície, entre a superfície e o plano XY, o que nós vamos ter que fazer é somar infinitos prismas muito, muito, muito pequenininhos, com base infinitesimalmente pequena, tá? Então, esse ΔX e esse ΔY, assim como o ΔH, lá no cálculo 1, tendia a zero e aproximava os dois pontos e nós calculávamos a derivada, aqui, esse pontinho aqui, esse ΔX e esse ΔY, tem que tender a zero e ser muito, muito, muito pequenininho. Sendo assim, a gente consegue ter prismas que são como se fossem palitinhos, que nós vamos somar vários, até calcular esse nosso volume. Então, reparem, tá? O volume é igual à área da base vezes a altura. A nossa área da base, nós calculamos aqui, A nossa área da base nós calculamos multiplicando ΔX pelo ΔY. E a nossa altura é justamente a f nesse pontinho médio aqui que a gente vai colocar, tá? Isso daqui, se a gente tendesse esse ΔX a zero, esse ΔY a zero, nós chegaríamos em um ponto, e é isso que a gente está tentando fazer, Chegar numa base tão pequenininha que a gente possa dizer que a gente está somando simplesmente vários palitinhos de pé, certo? Então, isso daqui é a notação da nossa integral dupla. Utilizando o processo da integral, fazendo demonstrações mais longas, nós podemos concluir que isso daqui é exatamente o que está por trás da nossa integração dupla. O que vocês têm que saber da integral dupla? Tá?
2 vezes o símbolo de integral, 2 diferenciais, tá? E aqui tem que prestar um pouquinho mais atenção, tá, do que na integral simples, principalmente se é a primeira vez que tu está vendo isso. Nós temos aqui dx, dy, dy, dx. Esses diferenciais aqui que estão aqui, o mais de fora refere-se à integral mais de fora. O mais de dentro refere-se à integral mais de dentro, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui quais são os limites de integração para y, tá? Para y. A nossa integração começa em y igual a c e termina em y igual a d. Então, a gente vai vir aqui na nossa integral e vai dizer começa em c e termina em d. E a nossa integração aqui para x começa em a e vai até b. Começando em a e indo até b. Certo? Então, limites de integração para x entre a e b. Para y, entre c e d. Aqui é a mesma coisa, né? Se é para x, x vai de a até b. E o y vai de c até d. Essas duas integrais aqui, elas calculam exatamente o mesmo volume. Tá? Exatamente o mesmo valor. Nós vamos ver nos exercícios que às vezes é mais fácil fazer com um, às vezes é mais fácil fazer com outro. Essas integrais aqui nós chamamos de integrais iteradas. Ok? Então tá, gente. Tá? Agora no curso de integrais duplas, nós vamos ver aqui diversas formas de calcular a área utilizando integral dupla, volume utilizando integral dupla, novos tipos de coordenadas, as coordenadas polares e por aí vai. Certo? Muito obrigado. Nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.